Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Vamos tentar responder a uma questão de difícil interpretação. Quando Jesus morreu, houve mesmo terremoto, escuridão e ressurreição de mortos? Qual o verdadeiro significado destes acontecimentos? Faz diferença que este episódio seja simbólico ou literal? Antes de tudo, precisamos saber que o Evangelho de Mateus é um evangelho planejado. Ele foi escrito para mostrar aos seus leitores, judeus convertidos ao cristianismo, que Jesus era realmente o Messias enviado. Exatamente por isso, Mateus usou bastante o Antigo Testamento para escrever seu evangelho, tendo como núcleo principal a pessoa de Jesus, como o Messias prometido e enviado por Deus. No capítulo 27, temos o seguinte relato: E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens, que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Esta conclusão final não significa que estes fenômenos não aconteceram de fato e que tais fenômenos são simples alegorias, mas sim que o evangelista fez questão de notar as consequências escatológicas e inovadoras da morte de Jesus. Diante destes fatos, o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, tenta traduzir para os seus leitores, que são os judeus convertidos ao cristianismo, a importância da nova aliança, firmada no sangue de Cristo. Mateus está mostrando para os judeus convertidos que o Antigo Testamento acabou, ou melhor, que a antiga aliança terminou. Uma nova aliança é celebrada entre Deus e os homens, através de Jesus Cristo, que possui a natureza divina e também a natureza humana, na mesma pessoa divina. Quando no verso 51 se diz que o véu do templo foi rasgado, Mateus está abordando algo que tem um profundo significado para toda a economia da salvação. Tais dizeres estão contidos no gênero apocalíptico, é verdade, mas para Deus nada é impossível, e o véu poderia ter realmente se rasgado, literalmente falando. O que importa aqui, acima desta questão, é o seu significado teológico, que entrelaça o Antigo e o Novo Testamentos. O véu do santuário era uma cortina ampla que separava o templo propriamente dito e o Santo dos Santos, o local onde estava a Arca da Aliança no Templo de Salomão. Este local era considerado o lugar da presença e da glória de Deus. Aqui, Mateus recorre a um sinal sagrado, nos lembra que o véu rasgado nos indica uma mensagem que está acima do fenômeno propriamente dito que ele está relatando. E o que esta mensagem diz? Que o Antigo Testamento, figurado no Santo dos Santos, rasgou-se. Isto é, a antiga aliança cumpriu sua missão e cede lugar a um Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Cristo. Isso não é invenção nossa. A carta aos Hebreus também vai entender este episódio desta forma. O culto antigo deixa de existir, cedendo seu lugar
ao culto novo. Logo depois, Mateus diz que a terra tremeu, as rochas se partiram e alguns mortos ressuscitaram. Tais acontecimentos fantásticos podem ter acontecido? Certamente. Porém, Mateus os realça, os coloca em evidência para nos afirmar categoricamente: a terra e as rochas se abalaram em resposta à obra redentora de Jesus. E Mateus ainda nos lembra, ao nos informar do terremoto e da escuridão, profecias do Antigo Testamento sobre terremotos e fenômenos semelhantes, como escreveu Amós e Joel. O Senhor jurou pelo orgulho de Jacó: não esquecerei jamais nenhum de seus atos. Não estremecerá a terra por causa disso? Não estará de luto toda a sua população? Todo o solo crescerá como Nilo, subirá e baixará como o rio do Egito. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho. Estas passagens estão se referindo ao julgamento de Deus sobre seu povo infiel. Logo, Mateus lembra que tais fenômenos indicam que o mundo é julgado por Deus. E quando Deus vem julgar o mundo, todo o universo entra em convulsão, segundo o modo de narrar das Sagradas Escrituras, como podemos ver em Êxodo e Deuteronômio. E Mateus fala também que se fez noite rapidamente, logo depois da morte de Jesus, quando diz que desde o meio-dia até as 3 da tarde, a escuridão cobriu a terra. As trevas também indicam este julgamento divino, ou seja, tudo se encaixa, especialmente em certos textos sagrados, representam o julgamento de Satanás, de desgraças e do castigo de Deus. No texto do Evangelho de Mateus, portanto, as trevas indicam a desgraça e o castigo que cobrirão o povo da antiga aliança, especificamente responsável pela morte de Jesus. Por fim, Mateus ainda nos informa que mortos ressuscitaram e apareceram na cidade. Aqui, Mateus relata a concretização da esperança do profeta Ezequiel sobre a restauração definitiva de Israel. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles. O evangelista está nos mostrando, e especificamente aos judeus convertidos, que a morte de Jesus realiza a promessa e a esperança dos profetas. A morte é vencida. A partir de agora, reinará a vida por meio de Jesus. Ele é o libertador dos justos, dos santos. Por meio de Jesus, a nova aliança foi realizada e a antiga aliança já cumpriu seu papel. Por meio de Jesus, o homem pode, desde já, alcançar a nova terra, a Jerusalém celeste. A morte de Jesus e sua ressurreição tem um significado teológico único. É a vitória do Senhor, predita pelo próprio Jesus em seu sermão escatológico e perante o sinédrio que o julgava. Foi a mensagem de redenção para os justos do Antigo Testamento, que aguardavam
a vinda do Salvador. Agora, como já mencionamos até o momento, a questão central deste vídeo prossegue. O véu do templo realmente se rasgou? Teve terremoto e escuridão? Mortos realmente ressuscitaram? Primeiramente, precisamos entender que estamos diante de um modo religioso de escrever da época de Mateus, que podemos chamar de gênero apocalíptico. Tais acontecimentos, como vimos, trazem uma profunda mensagem teológica. Se são símbolos, esta mensagem é transmitida e entendida pelos judeus convertidos, os destinatários do Evangelho de Mateus, diante das profecias de Amós, Joel e Ezequiel, profecias que os judeus conheciam muito bem. Se aconteceram literalmente, a mensagem teológica permanece e mostra concretamente tudo o que tais fenômenos significam. O Antigo Testamento cede lugar ao Novo, no caso do véu rasgado. Quando Deus vem julgar o mundo, todo o universo entra em convulsão, no caso do terremoto e da escuridão. E, por fim, no caso da ressurreição dos mortos, a realidade de que Jesus venceu a morte. Todos os fenômenos que estamos analisando são possíveis diante do fantástico acontecimento que os causa. Jesus deu a vida pelo resgate de muitos. É a nova e eterna aliança e ressuscitará no terceiro dia em um corpo glorificado. É a prova viva da ressurreição de todos os justos no fim dos tempos, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mateus ensina aqui, com tal descrição apocalíptica, que com a morte de Jesus, o velho mundo, representado pelo véu do santuário, desapareceu. As trevas, o terremoto e a ressurreição de santos indicam que a época final da história da salvação, que também foi anunciada pelos profetas, começa agora, e que o primeiro sinal é a conversão dos gentios, dos pagãos, como no verso 54 deste capítulo 27 de Mateus, que lemos no início deste vídeo. Pagãos, gentios, pessoas sempre rejeitadas no Antigo Testamento, porém agora muito, mas muito importantes na nova economia da salvação. E toda esta realidade desemboca na Páscoa de Cristo, na ressurreição do Senhor, que foi uma ressurreição literal, material e histórica. E já fizemos um vídeo mostrando isso, estudando o gênero literário dos textos relacionados à ressurreição do Filho de Deus. Link na descrição. Agora, estritamente sobre a ressurreição dos mortos deste episódio, devemos saber que ela não acontecera na sexta-feira. Os estudiosos, em geral, julgam que a ressurreição dos justos, como a sua saída dos sepulcros e seu aparecimento na Cidade Santa, se deram no domingo após a ressurreição do Senhor. Se Jesus é o primogênito dos mortos, o primeiro dos ressuscitados, deve ter precedido a de qualquer dos homens que imediatamente dela se beneficiaram. É possível, entretanto, que na Sexta-feira Santa os sepulcros tenham sido abertos por causa do terremoto, como Mateus demonstra ser muito sistemático ao referir os prodígios causados pela morte de Cristo. Quis logo mencionar a ressurreição dos mortos que se deu no domingo. Aliás, o texto diz claramente: entraram na Cidade Santa depois da ressurreição de Jesus. Também aqui não se deve falar de almas visíveis perambulando pela Cidade Santa. Almas são puramente espirituais. Os sepulcros foram abertos
e houve ressurreição dos corpos. Não existe a menor possibilidade de interpretar tais textos com aspectos de doutrina espírita. As almas por si mesmas não são visíveis. Um detalhe: por que neste vídeo estamos inclinados a confirmar tais fenômenos como se tivessem realmente acontecido? A ressurreição de tais defuntos são um testemunho muito evidente da vitória de Jesus sobre a morte. Formam um verdadeiro cortejo solene do triunfador da morte, evidenciam a dignidade e a glória de Cristo perante os habitantes de Jerusalém. No entanto, a profunda mensagem teológica que tais fenômenos trazem para os judeus convertidos é extremamente importante também. Mas, para esta ressurreição ter significado, ela deve ser de justos recém-falecidos que puderam ser reconhecidos por seus concidadãos, atestando que, de fato, eles estavam mortos. E não se trata de devolver a vida mortal, como Jesus fez com Lázaro. Trata-se de ressurreição gloriosa. A expressão "apareceram a muitos na cidade santa" indica este fato. O verbo aparecer sugere um modo de se tornar presente dos corpos gloriosos, dos corpos ressuscitados, assim como Jesus apareceu diante dos discípulos a portas fechadas. Achar que tais justos morreriam novamente, como Lázaro, é afirmar que não se trata de ressurreição, mas de um castigo, o que seria pouco condizente com a perfeição divina destacada neste episódio. Agora, para futuros questionamentos, para a gente pensar, podemos até nos perguntar: onde ficaram estes justos ressuscitados, dado que Cristo subiu aos céus somente no dia da ascensão? Certamente, estes justos ressuscitados não voltaram ao sepulcro, mas subiram com Cristo diretamente aos céus, em corpo e alma. Sobre quando subiram, a revelação nada de preciso nos informa. Qualquer hipótese que fizermos será vazia. E aí, o que vocês acham? É uma questão muito interessante para a gente refletir. Bem, de qualquer forma, uma feliz e abençoada Páscoa. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.